paz, amada igreja. Que bom que vocês estão aqui. Sintam-se abraçados, queridos. Que Deus possa olhar para cada um, visitar o coração. Que essa palavra entre como uma palavra viva, que faça diferença na vida de cada um de vocês. Não é mais só uma palavra, é uma palavra que vem do trono do Senhor. Nós vamos falar sobre o livro de Esther. Esther 9, 22. Onde é o lugar que você deveria estar? Onde é o lugar que Deus quer que você esteja? Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e o mês que mudou de tristeza em alegria. Tiveram repouso dos seus inimigos, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Novamente, vamos ler juntos, porque ler a Bíblia é declarar como os dias, mais alto, que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e dia de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. A história de Esther é bem conhecida, mas Deus é tão lindo que cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente enxerga a dimensão diferenciada de Deus e aquilo que Deus quer nos falar. Cada vez que a gente lê a Bíblia, o Senhor fala conosco de uma forma diferenciada. O Senhor nos revela, em nome de Jesus. Por isso é tão importante a continuidade da Bíblia. É muito interessante que na palavra de Deus, no livro de Esther, Deus fala da genealogia de Mordecai. Esther era uma órfã que vivia na cidade de Suzã. O povo estava exilado, o povo era como um povo foragido, estava exilado. Então, eles estavam fora do palácio do rei. Eu fico imaginando aquela menina, Mordecai, olhando tudo aquilo acontecendo dentro dos muros do palácio, e ali eles não estavam. Mas, durante a história, vocês vão perceber que Deus deu acesso. Mas antes disso, Mordecai, Esther e o povo de Deus tinham um inimigo lá dentro, infiltrado. Um inimigo que era Hamã. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre Hamã, sobre as astúcias do mal, como a gente tem que ser como espertos, né? Como serpentes, e manso como pombas, diz a palavra do Senhor. No livro de... qual que é o próximo, meu amor? Êxodo 25, fala assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E é muito interessante que o Senhor fala da genealogia de Mordecai. Por que será? Porque Deus está falando que ele visita, a terceira e a quarta geração. Por que Deus está falando isso? E qual era a genealogia de Mordecai? Tem aí, meu bem?
Não é essa parte, eu tinha ler aqui. Mas era assim, era Esther 2:5. Havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Então ele está falando do pai de Mordecai, do avô de Mordecai, do bisavô de Mordecai. Por que Deus está falando tudo isso? O que tem com a história? Por que Deus mistura as coisas na Bíblia? Você acha que Deus mistura as coisas na Bíblia? Por acaso? Você já conversou com seus avós, com seus pais? Como foi a vida de vocês? O que aconteceu na história de vocês? Na nossa casa, nós somos a primeira geração de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, pessoas que se batizaram e pessoas que foram salvas. Somos a primeira geração que renegaram falsos ídolos. Se você não é a primeira geração, se você teve os seus avós, bisavós, os seus pais cristãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas muita gente aqui é o guerreiro levantado pelo Senhor para entender a Bíblia de verdade. Para entender a Bíblia de verdade. Porque eu lia a Bíblia e falava, misericórdia. Eu ia lá falar com a pessoa responsável, mas olha, eu não vou falar, não quero expor religião nenhuma. Muito pelo contrário, olha, não está escrito isso aqui. Podia me explicar? Vocês estão entendendo que muitos de vocês, são a primeira geração de quem está fazendo aquilo que é a vontade do Senhor de verdade. Primeira geração. Quem teve a segunda, a terceira e a quarta, louvado seja a vida de vocês por isso, que vocês nos dê suporte para nos ajudar. Mas muitas pessoas aqui são colunas do Senhor para mudar a história de uma casa inteira, de uma família inteira, de uma vida inteira. Talvez sejam mulheres, talvez sejam homens. Estou falando mudar de verdade, aceitar o Deus verdadeiro e fazer aquilo que é certo. Amém? Deus olha para você e reconhece. Tenho certeza que são pessoas que oraram muito mais, pessoas que tiveram que se consagrar muito mais, pessoas que tiveram que quebrar muito mais barreiras. Mas aqui está falando de uma história de um homem, do pai, do filho, do pai, do avô, do bisavô, que viviam exilados. E o Senhor fala na palavra a situação da maldição que pode acompanhar pela primeira, segunda e terceira geração. E Deus também nos dá autoridade para quebrar isso, quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador. E muitas das pessoas estão quebrando, entrando no mundo espiritual e delegando a Deus. A minha vida está aqui. A vida da minha família está aqui. Nós queremos te servir. E Mordecai enfrentou, principalmente dentro desse palácio, a Amã. Amã vinha da linhagem dos Amalequitas. E a palavra do Senhor fala que eles agiam de maneira que nós às vezes precisamos entender o nosso inimigo para antecipar a ação dele e para anular. Talvez as pessoas que tenham pais, avós, bisavós cristãos já tenham mais conhecimento e força espiritual. Mas o que o Senhor fala? Essa é qual, meu bem? Isaías. Mudou, né? 1 Samuel 15. Isso. Vem aqui a palavra que Deus fala assim, é para destruir os amalequitas. Só que
houve desobediência. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por quê? Pois não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor está falando aqui de Saul. Deus colocou a coroa na cabeça de Saul e falou para Saul: destrói esse povo, porque esse povo vai se levantar contra vocês. Não pense que vai ser fácil. E o que ele fez, Saul? Destruiu tudo o que precisava, menos o rei Agag, que era o rei deles. E o que acontece quando a gente não destrói o mal pela raiz? A árvore cresce e a árvore se levanta contra a gente. Dá para entender que os amalequitas eram um povo nômade, opressor, um povo vingativo, um povo que se levantava contra o povo de Deus. Se Deus está falando tudo aquilo que se levanta contra mim, que você está vendo, que você sabe, por que você fica alimentando? Por que você continua com essa situação? Porque você não retira da sua vida? Por que não há mudança? Precisa destruir os amalequitas. A gente está cansado de falar de falta de perdão, está cansado de falar de pecado, está cansado de falar de fazer o que não se deve. Precisa renunciar, porque Saul não obedeceu a Deus. É para destruir. Por que ele fez 99% e deixou 1%? Eu vou fazer tudo o que o pastor está falando. Está escrito na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia. Mas essa parte, vou poupar Agag. Vamos poupar o rei, a gente pega umas ovelhinhas, a gente faz um negócio, a gente dá um jeitinho e a gente fica com essa parte. Era para destruir os amalequitas. Nós tivemos depois os amalequitas em Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. O povo estava saindo do Egito, e os amalequitas, aproveitadores, um povo nômade, um povo traiçoeiro, veio por trás e fez o quê? Lógico, o povo está saindo da escravidão. Nós estamos saindo, sabe quando você sai daquele problema que você fala, misericórdia, Deus seja louvado, estamos saindo da situação. O que eles fazem? Vão por trás, vêm pelas costas, para saquear, matar e roubar. Em nome de Jesus, nós vamos repreender tudo aquilo que vem por trás como traição, tudo aquilo que vem por trás como perseguição, todo o levante do inimigo. Nós estamos saindo da escravidão do Egito e os amalequitas tentam se levantar contra as nossas vidas, as nossas casas e as nossas famílias. No trabalho, estamos saindo de uma situação difícil, às vezes parece que enfraquecidos, mas é um momento de vitória, e vem alguém e fala, mas isso, amalequita, fecha a tua boca em nome de Jesus.
mas você acabou de comprar uma casa, acabou de comprar um carro, você teve uma vitória, mas você não vai conseguir pagar. Amalequita, fecha a tua boca em nome de Jesus. Você vai casar, você está com o casamento marcado, mas pensa bem, acha que isso não vai dar certo. Amalequita, fecha a tua boca em nome de Jesus. Você está indo naquela igreja, você é cristão, você está lendo a Bíblia, mas de que adianta isso? Amalequita, fecha a tua boca em nome de Jesus. Você está no seu trabalho, você faz aquilo que é o melhor, você se dá, porque você trabalha para Deus. A gente não trabalha para os homens propriamente dito, trabalha para Deus. E vem alguém com uma fala atravessada, vem com alguma injustiça, alguma mentira, em nome de Jesus. Amalequitas, fechem as tuas bocas em nome de Jesus, porque nós somos o povo ungido de Deus, separado por Deus em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor. Pai, nós estamos caminhando, e em muitas situações nós já tivemos vitórias, Pai, mas em outras nós estamos lutando em teu nome, em teu favor, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E muitas vezes a inveja, Senhor, a perseguição, a injustiça, falas atravessadas se levantam contra as nossas vidas. Nós te pedimos desde já, visita as nossas casas, visita a nossa família, visita a vida dos nossos filhos, visita a nossa herança, visita a nossa vida financeira, tudo aquilo que representa roubo dos amalequitas, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, em nome de Jesus, e nós te pedimos agora que eles sejam exterminados. Eles não têm mais direito e não têm mais autoridade de permitirem o nosso acesso ao reino, Pai. Eles estão repreendidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara assim: Senhor, se existe no meu meio, no meu trabalho, na minha vida, onde quer que seja, um amalequita infiltrado, eu te peço agora, Senhor, a tua justiça e a tua honra. Ele não tem direito de roubar, de influenciar, de praticar injustiça, de praticar qualquer mal. Em nome de Jesus, o retira definitivamente, em nome de Jesus. Não se espante se pessoas saírem do seu caminho. Não se espante, a gente não deseja o mal, mas eu também não quero ninguém querendo me prejudicar do meu lado, não. Aleluia. Que Deus cuide da nossa retaguarda. Não vem ninguém não para querer traiçoeiramente nos afetar. Que Deus cuide na nossa frente, do nosso direito, do lado esquerdo. A palavra diz isso, um dia eu ministro isso, em cima, embaixo. Mas em nome de Jesus, que Deus cuide. Depois, nós tivemos Josué. Eu dei tanto versículo para Mel. Nós temos em Êxodo uma luta, uma guerra. Josué estava à frente da guerra, e lá estava Moisés lutando. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, levanta a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Mão levantada. Oração. Quem derruba a amalequita é a oração, é o seu posicionamento. Senhor, em nome de Jesus,
Nós, como igreja, nos levantamos agora, Pai, como intercessores da Tua casa, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a nossa herança, a nossa descendência, Senhor, a nossa vida, Senhor, prospere em todas as áreas. Tudo aquilo que tem tentado nos reter, nos paralisar, nos enfraquecer, nos fazer retroceder, em nome de Jesus, contra a igreja, as portas do inferno não prevalecem. E nós estamos agora orando, Senhor, em nome de Jesus, te pedindo que os amalequitas sejam vencidos agora. Tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, impedir, Senhor, em nome de Jesus, perturbar as mentes, vai sair agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta, Senhor, interferir nas famílias, roubar, Senhor, em nome de Jesus, vai sair agora em nome de Jesus. E nós te pedimos, começa a colocar a casa em ordem, Pai. Começa a colocar as coisas no lugar, Senhor. Tira toda briga, tira toda contenda, tira toda confusão, tira todo roubo, tira toda doença, Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor, Moisés está com os braços levantados, Uri e Arão estão sustentando, a tua igreja clama agora, Pai, em nome de Jesus, para que todo mal que ainda, Senhor, tenta contra nós, nos libere agora, nos liberte agora, Senhor, toda dor, toda doença, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, derrama a tua cura, ó, em nome de Jesus. Ora, procura, amor. Em nome de Jesus, toda enfermidade, tudo aquilo que vem para roubar as tuas forças, cai por terra agora, em nome de Jesus, enfermidade, fora, sim, sai da igreja, sai das nossas vidas, sai das nossas famílias, vai para os lugares determinados pelo Senhor Jesus, sem direito de retorno, e não virá outros lugar, mas virá a saúde, a força, a renovação das forças pelo Senhor. Derrama mesmo o teu bálsamo, Senhor, o teu refrigério, da tua cura, Senhor. Cura corpo, alma e espírito, Pai. Clamamos a Ti, já tomamos posse dessa cura, dessa restauração completa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor. Primeira Samuel 30. Aconteceu também parecido com... bem que ela fala. Aconteceu muito parecido. Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Ele fez coisas erradas. O coração dele se arrependeu verdadeiramente. E ele não pecou mais. Amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. É fogo, né, mamãe? É fogo, né? E tinham levado cativas as mulheres e todas as que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então consultou Davi ao Senhor. Imagina a situação. Você chega na tua casa, cadê a casa? Pegou fogo. Cadê os seus filhos? Estão cativos? Cadê sua esposa? Está cativo. Cadê seus bens? Foram levados. O que Davi fez? Quem que fez isso contra eles? Os amalequitas. Aproveitaram a saída de Davi para entrarem. A nossa casa sempre tem que estar protegida com a nossa oração. Precisa ser. Você está mandando beijo para minha filha? Ah, tá bom. Estou vendo umas trocas de beijo. Amém. Então,
consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Vou ler de novo, porque vocês estão muito amuados para uma palavra dessa. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: quem que Davi consultou? Ah, bom, ao Senhor, não foi a pastora Tânia, nem o pastor também não. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei e eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. E tudo libertarás, e tudo libertarás o que está cativo. E tudo libertarás. Não para de orar, não para. Não para de jejuar, não para de ler a Bíblia, não para, porque é tudo, alcançarás. Eu tenho a plena certeza de que é tudo. Quando eu oro por uma coisa, eu oro, eu tenho certeza que é tudo alcançarás. Roubaram tudo dele, tudo. Continuando. Então Davi lhe disse: de quem és tu? Ele encontrou um moço no caminho e lá foi Davi atrás da situação. Correu atrás, ele não ficou parado. Não ficou chorando. Se fosse eu, se fosse nós, talvez ficássemos chorando. Não, ele chorou. Ele chorou, o povo dele se levantou contra ele, que Davi, você trouxe a gente para cá, e todas aquelas coisas que o ser humano às vezes faz, né? Ele encontrou uma pessoa, um moço. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: eu sou egípcio. Sou servo de um homem amalequita. E o meu Senhor me deixou. Olha como agiam os amalequitas. Porque adoecia há 3 dias. Olha como eles eram bonzinhos. Quer dizer, deixa para trás. Ficou doente, mas graças a Deus por isso, porque ele ajudou a Davi. Amém? Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. Tudo, em nome de Jesus. Roubos, situações que se levantam, que se levantaram contra a nossa vida, contra a nossa herança, contra os nossos pais, os nossos avós. Deus é atemporal em nome de Jesus. Pai, nós nos levantamos agora como igreja, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que foi levado, tudo aquilo que foi cativo, que foi preso, Senhor, aprisionado em nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos agora a libertação, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, o renovo. Te pedimos agora a restituição e o despojo, Senhor. Visita, Senhor, as nossas vidas. Visita a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nos foi retirado de forma indevida, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, o despojo
daquilo tudo que nos pertence, Pai, em nome de Jesus. Dê ordem aos teus anjos, Senhor, que se mobilizem agora, que visitem as nossas vidas e tudo aquilo que nos foi roubado, Senhor, por direito, nós te pedimos o despojo em nome de Jesus. Declare comigo, em nome de Jesus, tudo aquilo que me foi roubado, seja da minha casa, da minha família, seja aquilo que é material ou é imaterial, eu peço agora a Deus, em nome de Jesus, o despojo, em nome de Jesus. Amém? Esse era o inimigo dos amalequitas. Esse era o inimigo da rainha Esther. Esse era o inimigo do povo de Deus naquele momento. Vocês conheceram como ele age. Nós oramos quebrando e alunando em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho agora da rainha Esther. O rei Assuero convocou uma festa de 180 dias, né? Foram 180 dias de festa. Ele queria mostrar a majestade, queria mostrar o seu reino, tudo aquilo que ele tinha, que ele vivia. Imagine o que é você saber que tem uma festa desse porte, todas as autoridades, todo mundo lá dentro, e a gente fica pensando, mas e eu? Bom, pastor Júlio, chegou o convite lá em casa? Bom, convite para a sua casa? Não recebeu nada? Mãe, está na sua casa o convite? Nós não fomos convidados para a festa? Ficamos de fora? Será que ficamos de fora da festa? A gente tem essa sensação às vezes, que a gente está de fora de algumas coisas, que a gente não está sendo valorizado como deveria, que a gente poderia estar em outra posição, de outra maneira, de outro jeito. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mas e eu? Calma, você vai entrar na festa. Calma, o convite está preparado. Calma, Deus já fez tudo. Antes que você pense, antes que a gente chore, Deus já está agindo. E teve um concurso para jovens das 127 províncias, porque nessa festa de 180 dias, o rei Assuero, lógico que ele era um estrategista, ele estava fazendo alguma festa porque tinham questões políticas, questões que ele queria conquistar, já não bastava ser o dono do mundo, ele queria mais alguma coisa. Mas ele convidou todas as pessoas e tudo mais. Só que quando ele convidou a sua esposa, a rainha Vasti, que ele queria mostrar a beleza da esposa, a coroa do reino e tudo mais, ela falou, eu não vou. A coroa estava na cabeça de Vasti. A coroa era de Vasti? Será que tem coroas, situações que deveriam estar nas nossas mãos, na nossa cabeça, estão nas mãos, na cabeça de outra pessoa? Como eu disse, a gente não deseja mal para ninguém. A gente declara a Bíblia, cada um no seu lugar. Amém? Cada um com a sua recompensa e o seu despojo. A coroa foi tirada da cabeça dela. E o acesso ao reino. Esther estava do lado de fora. O acesso ao reino foi dado a ela para competir com mais 127 províncias. E fala a palavra do Senhor que ela estava de fora, mas que ele achou graça, achou favor. Eu adoro o pastor Gilfrem, fala graça e paz do Senhor. Às vezes eu troco paz e graça do Senhor, mas
Ela encontrou favor nela. Ela devia ser uma mulher muito bonita, mas não era só isso, gente. Com certeza era uma mulher que tinha a graça, o favor de Deus na vida dela. Importava a beleza? Quantas pessoas que você começa a conversar e você fala, meu Deus, o que essa pessoa tem de diferente? O que será? Que vontade de ficar aqui, de não ir mais embora, de ficar conversando, de não largar mais, de dar um abraço, de ficar junto. Que vontade de estar junto com essa pessoa. Isso é graça e é favor de Deus. É o Espírito Santo que modelou, que moldou. É graça e favor de Deus. Que você tenha a graça e o favor de Deus na tua vida, em todas as coisas. E sempre quando falar com alguém, seja autoridade, não autoridade, sempre peça, Senhor, eu quero o teu favor. Pode ser que a gente não mereça alguma coisa, mas Deus nos faz merecedores. Pode ser que a gente tente alguma situação, inicialmente a gente não consiga, mas quando a gente pede o favor do Senhor, Deus começa a nos dar direito a acesso. Você fala, por que eu fui escolhida? Por que eu estou nesse lugar? Por que Deus permitiu que eu aqui estivesse? A gente, não sei se vocês sabem a minha história, quase que eu não nasço, segundo a minha mãe, né? Porque assim, eu tive um parto extremamente difícil. Eu não sei como minha mãe resistiu porque era minha mãe. Se fosse outra pessoa, acho que talvez não conseguisse. Não é isso, mãe? Teve que ser fórceps. E foi um parto muito difícil. Minha mãe sofreu muito. Minha mãe não fala, mas as pessoas falam que eu nasci feia que doía. Mas já me contaram, mãe, eu vou fazer o quê? É verdade? É verdade! A mãe sempre acha a filha linda, você vai falar isso, né? É. Nasci feia que doía. Por quê? Tem 3 filhos lindos, mas estou falando do meu. Só tenho uma filha. Imagina você nascer. Você não nascia. Horas de parto. Não nascia. E vem com os ferros para puxar. Lógico que eu nasci machucada. Fui machucada no parto. Nasci machucada, nasci feia. Poderia não ter nascido. Quer falar alguma coisa? Só está concordando. É verdade. E assim, uma coisa que eu nunca falei para ninguém, mas assim, eu tive toxoplasmose congênita. O que é isso? Eu não enxergo de um dos olhos totalmente, praticamente, não enxergo, sou cega. E do outro olho eu tenho sequelas. Vocês sabiam disso? Vocês já me ouviram reclamando disso? Quantas coisas vocês têm na vida de vocês que vocês teriam para reclamar? Para paralisar vocês? Para enfraquecer vocês? Mas talvez isso possa ser sua fortaleza. Esther era órfã. Esther não tinha mãe, não tinha pai. Ela podia talvez ficar reclamando e chorando. E daí? Eu nasci assim. E daí? A gente tem que pensar que apesar de qualquer situação, a gente passa por um tratamento de Deus para que a gente possa ter acesso a qualquer coisa, independente daquilo que você tenha vivido, independente daquilo que você tenha passado. E depois, para ajudar ainda, já não estava suficiente, quase que não nasce, quase que morre. E aí nasce desse jeito, aí o pai morre, fala, não, tá brincando, né? Poxa vida, me deixa minha mãe viúva. Não é? Não precisa chorar não, mãe. A palavra de Deus é para edificar a casa do Senhor. E aí? Como que fica? 3 anos, 1 ano. Vamos todo mundo chorar. Vamos chorar, porque assim,
teve que se levantar. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Mas o acesso ao reino estava garantido. Não importava se era cega, não importava se tinha sido o pai, a mãe morrido, não importava. O acesso à coroa do rei era de Esther, ponto, e acabou. Você está entendendo que não importa o que você passou? Você está entendendo que não importa o que você fica reclamando, chorando, falando? Lógico, a gente precisa se cuidar, mas dá para entender que a gente tem que olhar para o acesso, a gente tem que olhar para o tratamento, a gente tem que olhar que cada um de nós somos escolhidos, e não foi por qualquer pessoa, foi por Deus. Sabe o que é isso? Ele tirou a coroa de Vasti e colocou na cabeça de Esther. Está na sua cabeça, mãe. Está na cabeça da nossa cabeça. E por que aquilo? Esther, chegou um momento que Mordecai, não, desculpa, Hamã, errei o nome, tinha que, não podia terminar o culto sem trocar o nome. Estava demorando. Que Hamã tinha uma certa implicância com Mordecai, porque Mordecai não se curvava ele, porque ele era um amalequita, né? E servia a outros deuses. E ele mandou preparar uma forca. Preparou uma forca para Mordecai. O Amã, que era um dos protegidos do rei, preparou a forca está feita. Coitado dele. Tudo aquilo que o inimigo preparou para destruir, para enforcar, para envergonhar, para fazer passar por palhaço, quem que foi para a forca? Foi Mordecai? Não. Quem foi parar na forca foi o inferno. Em nome de Jesus. Senhor, visita. Senhor, varre. Senhor, liberta. Tudo aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Como o Senhor fez com Mordecai. Tudo aquilo que representa Amã nas nossas vidas, Deus. Nós te pedimos agora, tira do caminho, Senhor, e coloca cada um no seu devido lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Então, assim, Esther poderia ter ficado escondida, poderia ter ficado, eu não vou fazer nada. E teve Hamã, tá certo? Se levantou contra o povo judeu de modo que todos eles seriam exterminados. E ela poderia ter ficado quieta. Só que ela se levantou e foi diante do rei. Só que não era assim, chegar diante do rei e tudo bem. Não, tinha que ter uma autorização e ele tinha que estender o cetro real. E ela chegou diante do rei para pedir pelo seu povo, para pedir a libertação do seu povo, porque existia o pur, ou seja, povo de Deus, tinha data, hora, meio, tudo planejado para exterminar o povo de Deus, tudo certinho, para exterminar o povo de Deus. Mas ela se levantou, pediu ao povo que jejuasse por 3 dias, por 3 noites, pediu ao povo que orasse, porque ela ia entrar diante do rei. E diante do rei ela pediu misericórdia. E mais do que misericórdia, Deus transformou o pur em purim. Aquilo que seria morte, destruição, transformou-se em festa. Deus mudou a sentença. Deus quebrou o exílio. Coloca novamente o primeiro versículo, Melzinha. Deu para entender? Armaram, fizeram, manipularam, planejaram tudo, gastaram dinheiro com a forca.
gastaram dinheiro com as coisas. Com decreto, Deus anulou tudo e trouxe o despojo. Em nome de Jesus, não há exílio, há reinado. Nós não somos exilados, nós não somos escravos, nós fazemos parte do reino do Deus vivo. Deu para entender? Nós fazemos parte do reinado de um Deus que é vivo. E o que aconteceu? Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para os que os fizessem dias de banquetes de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Mudança de sorte. Mudança de sorte. Deus colocando o seu povo nos lugares estratégicos. Deus nos colocando onde quer que nós estejamos, para que nós possamos nos levantar, honrar o seu nome, declarar a sua palavra, orar e ver o mal envergonhado em nome de Jesus. Por em purim. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra diante do teu altar. Nós sabemos, Senhor, que a tua grandeza, Senhor, nós sabemos que tu és Deus. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a tua presença em todas as situações das nossas vidas. Nós autorizamos, entra, Pai. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Tudo aquilo que representa o puro, morte, tristeza, doença, Senhor, perseguição, tudo aquilo que representa os amalequitas, Pai, em nome de Jesus, tudo que representa a Amã, tudo que representa a forca, nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, começa a destruir, começa a cancelar, começa a anular, não interessa qual foi a época, Pai, em nome de Jesus, tu és um Deus que visita, tu és um Deus, Senhor, atemporal. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, e começa a trazer o despojo, Pai, em nome de Jesus. Começa a trazer a alegria, Pai. Traz, Senhor, as recompensas, Senhor. Traz a valorização, traz a justiça. Abre as portas, dá acesso, Pai, em nome de Jesus, porque nós pertencemos a um reinado. Nós pertencemos ao reinado dos Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, em nome de Jesus, o PUR foi finalizado e se inicia o Purim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Essa é a palavra.